design do produto é diferente do design da venda do produto. Uma coisa, fala assim, cara, como é que eu faço o design de uma recorrência? É diferente de você me perguntar como é que eu vendo essa recorrência que eu fiz. Então são duas coisas diferentes. A fórmula é um processo de venda. A recorrência é um produto, podia ser um produto físico, podia ser um produto, sei lá, consultoria, podia ser vender a hora, pode ser qualquer coisa. Mas isso aqui pode ser usado para vender qualquer um desses aqui. Olá, aqui é a Flávia. Oi, Flávia, você fala de onde? Agora eu tô em Araçatuba, tô num hotel que eu vim dar uma aula aqui, mas eu sou de Minas É. Gerais. E você veio dar aula de quê? Eu falo de odontologia, gestão e eu tô com um curso digital. Eu fechei o carrinho na quarta-feira e na quinta eu vim aqui dar uma palestra. Ai, que legal. E qual a sua pergunta? Bom, eu tinha uma dúvida muito grande relacionada à coprodução, porque eu fiz 5 lançamentos sozinha. E eu tinha um número muito bom, sabe? Meu semente foi um número muito excepcional, assim. Eu digo que eu vejo bastante aqui o 747, as pessoas têm essa dúvida, né, do semente, que acaba fazendo uma só venda. Eu fiz 43 no primeiro lançamento e eu falei, vou partir sozinha, é isso aí. Aí o segundo foi melhorando, o terceiro também, até que chegou num ponto que eu não consegui escalar mais. Então, hoje, com a ajuda de um coprodutor, a gente fez o 6 em 7, na quarta-feira, em 2 dias. E eu estou muito feliz. Só que o meu nicho é um nicho muito específico. É um nicho que não tem tantas pessoas assim. Então, pensando em escala, pensando em o quanto a gente pode chegar, eu não sei se eu tenho que abrir o meu nicho um pouquinho mais, sabe? Para profissional da área da saúde. Qual que é o seu nicho? É dentistas, né? Então, de consultório. Cara, eu já vi gente chegando à faixa preta de alto grau com isso. Mas com consultório odontológico, falando de gestão em específico, Sim. porque no Brasil tem 300 mil, né? Faixa de 300 mil dentistas. Eu já vi E aí gente eu acho chegando a 6 milhões por ano no nicho de 5 mil. com um ticket mais alto. Não sei. É. Eu Mas conheço. para. É. Então. Assim. Parece que você. Mas me pergunta. Te interrompi. Eu quero ouvir sua pergunta. O fato de subnichar cada vez mais, eu vi que se torna mais referência, né? Você fica cada vez mais específico. Isso eu acho muito bom. Eu tenho. Vai direto para a pergunta, pelo amor de Deus. Você está Aí, contando uma história para. Eu acho que você está com medo da pergunta, tanto que você está querendo dar um contexto assim. Vai, pergunta. tá. A chance de fazer uma escala abrindo o leque não é maior? Vai, depende. Porque você abre o leque, você ganha alguma coisa e perde outra. Mas você pode querer abrir o leque, nada de errado com isso. Mas o problema está acontecendo porque você acha que o que está te segurando potencialmente, ou o que vai estar te segurando, é o fato de estar subnichado. E não é. E aí você tá com um motorista bêbado no carro, bate o carro, troca o carro. Porque quando eu te falei que eu já vi gente fazendo isso no consultório, você fez assim com essa informação. Porque se ele fez, por que você não faz? E não foi só uma pessoa, não. Aí a diferença, cara, se ele fez, por que eu não posso fazer? Isso não te para de abrir o nicho, mas te dá uma informação interessante. Qual que é a informação?
Talvez sua habilidade está aquém do que pode estar. E às vezes, quando sua habilidade está aquém do que pode estar, não necessariamente aumentar o nicho te ajuda. Não necessariamente. E não quer dizer que você não possa aumentar. Mas não por isso. Não sei se faz sentido para você. O motivo, você pode aumentar, a razão está errada. Porque a razão é uma terceirização da não escala mediante ao seu nicho pequeno. Mas na minha alucinação, a razão do nicho da coisa está no motorista. Então, você pode aumentar? Pode. De repente é bom? Às vezes não. Tem coisa que tem prós e contras, né? E você vai ter que explorar. Mas não é isso que está te parando. Aí eu coloco minhas fichas. Entendi. É que eu recebo bastante mensagem também perguntando: isso daqui aplica para qualquer outra área? E sim, aplica, porque eu falo de gestão, né? A parte administrativa mesmo de um consultório. E eu fico na dúvida se eu abro ou não, se eu continuo focada só Nossa, eu já nisso. vi gente fazendo 10 milhões. Mais de 10 milhões. Só focando em um profissional liberal que eu acho que é até menor. Eu não sei, vamos lá, vou chutar, não sei. Quantos nutricionistas existem de consultório? Porque tem nutricionista de fábrica, né? De procedimento, de rota. Quantos? Você acha que tem tanto mais nutricionista do que... Não, acho que tem menos. Eu já pensei, foi a Mari Fase, né? Ela é minha grande referência em relação a isso. Ó, mais de 10. E você tá pensando em fazer isso enquanto tá ainda no os seus primeiros 6 em 7? Não tá fazendo sentido. Não é o mercado. Não é o cavalo. É o jockey. Eu podia te dar 20. Então, talvez segunda CUT podia te dar 20 exemplos. Segunda Polícia Militar podia te dar mais 5. Entendi. Sacou? Agora, se a Mari Fase quiser um dia, você mencionou o nome dela, né? Se ela quiser um dia ajudar outros profissionais, ela pode. E de repente vai ter muito sucesso com isso. Mas não é isso que vai ser a razão do sucesso dela. Você tá entendendo? Não Eu é tô. isso que é a razão do sucesso. Você Eu pode tô. querer mudar de cidade? Pode. É um livre-arbítrio seu. Mas não porque a pracinha tá com o cano furado. Ai, cara, essa razão não faz sentido. Porque você vai chegar na outra cidade e vai ver outro problema do mesmo jeito. Às vezes o problema não tá no cavalo, tá no jockey. Às vezes o problema não tá no carro, tá no piloto. Às vezes o problema não tá na câmera. Essa é clássica. Ai, meu vídeo ficou horrível, comprou outra câmera. Não é a câmera, é o videomaker. Só que ele não vê isso. Nem sempre vê isso, né? Às vezes vê. Mas nesse seu caso, definitivamente, eu vou chutar assim, definitivamente. Como diria o Gui, falou, pô, Érico, você vai chutar definitivamente. Nossa, que ótimo. Não, se eu tivesse que botar dinheiro, eu botava. Assim, se fosse em cassino, se fosse em Vegas. Já foi em Vegas? Não, Já jogou em cassino? não. Total. Um dia que você jogar, assim, não precisa ser muito, não. Mas se eu pegar e jogar aí, ó. Botar o meu dinheiro, eu botava. Meu dinheirinho ali, eu postava aí uns US$ 100 ali no vermelho. Tá bom? Não sei se isso ajudou ou atrapalhou. Não, não é. Mas foi uma pergunta muito relevante, assim. Eu acredito que muita gente tem. E eu me sinto mais confortável também nessa área por ser muito específico, né? Mas a gente, quando fica pensando realmente em aumentar cada vez mais, acaba fugindo um pouco do propósito inicial. E isso estava me incomodando de certa forma, né? E aí eu falei, caraca, será que não é possível, né? Chegar, pensar lá na frente, daqui a alguns anos,
E aí eu tenho a Mari como grande exemplo disso. Dentro da minha área também, eu conheço outros, eu já assisti alguns episódios lá do Faixa Preta. E a única semelhança, assim, que talvez tenha me identificado era o ticket. Eu falei, tá, então talvez pensar em alguma coisa relacionada ao próprio produto. É, assim, você está simplificando demais, assim, olhando de fora. Entendi. Ah, assim, dando com exemplo com a Mari, não tem noção. Não tem noção o que está debaixo do bastidor. Ainda, tá? Eu falo assim, se você viu o topo do iceberg, está tentando tirar a conclusão, é o que você tem que fazer, porque é o que você tem para ver, né? Mas eu queria te falar que tem um iceberg lá embaixo, que é muito mais intenso do que parece lá em cima, sabe? Não, é Então muito é, trabalho, né, Érico? Eu não, vejo não, todo. não trabalhe, porque trabalhar por trabalhar você também trabalha. É diferente. Tipo assim, você acha que pega dois pilotos de Fórmula 1, você acha que um trabalha mais que o outro? Tanto assim? Ah, eu acho que é muita estratégia. E a estratégia que você vê não é. Eu acho que é um pingo do que, na verdade, está por trás, sabe? E assim, trabalho por trabalho, a gente vai trabalhar, né? Porque de medo de trabalho ninguém tem. Ah, ninguém tem. Então, algumas pessoas têm, mas a gente não tem, né? Senão a gente não tava fazendo isso. Né? Mas assim, está só no começo. Sabe quando você pega aquelas pessoas que estão bem jovens assim, mas elas acham que já chegaram ao topo do que elas poderiam? É mais ou menos isso. Você ainda está bem no começo nessa sua jornada de aprendizado. Isso é bom, né? Tem muito para crescer. Mas não é tão. Toma cuidado. Toma cuidado para não confundir o cavalo com o jockey. A onda com o surfista. Não é a onda. Tá, Tá bom? certo. Cuidado. Mas é uma pergunta muito relevante. Eu agradeço muito você fazer ela para mim, porque eu acho que deve falar para algumas outras pessoas que estão escutando também. Sim. A gente fica na Já? dúvida. Então, como eu posso te ajudar? Então, eu tenho dúvida quanto ao pegando os ensinamentos seus ali com as lives, com o podcast. Eu criei o Claro. meu lançamento semente, mas ele não foi como a gente esperava. Certo. E tem um coprodutor com a gente que já fez o seu curso. E aí eu queria saber se a gente, mesmo não cumprindo todos os requisitos do lançamento semente, a gente deveria ir para o lançamento clássico. Ah, e você fez árvore de objeções? Sim, mas então, é isso Geralmente. que eu penso. Se Quais os quatro itens de uma árvore de um galho de uma árvore de objeções? são os mitos, não? Acho que você não sabe nem o que é uma. Não. Vamos lá. Essa que era realmente a Não, dúvida. quando eu perguntei se você fez, você deve ter confundido duas coisas: objeções com a árvore de objeções. A árvore de objeções é um documento bem específico, onde cada objeção tem, que é um galho, tem 4 itens. E se você fez um semente sem isso, você fez um semente assim, sem fundamento. Essa é a primeira pergunta que eu te fiz, né? Será que se eu continuasse fazendo perguntas, você teria feito? E assim, não tem nenhum problema você não fazer a árvore de objeções sabendo o que é a árvore de objeções, porque você decide não fazer, mas eu acho que você nem sabe o que é. Então quer dizer que eu acho que você tem que voltar e seguir o método. É porque ao mesmo tempo que eu ouço você dizendo que o ideal é não ficar empacado no lançamento semente, É eu um penso, tá, balanço, né? mas e aí tem que fazer É. um lançamento Ah, perfeito, semente. entendi. Então aqui é uma dúvida muito comum. Isso não. O feito é sempre melhor que perfeito. Mas isso não te dá desculpa para não assistir a forma. Porque assistir, você poderia ter assistido.
Então, o feito... Vamos lá, você tem 3 coisas para fazer. Você assistiu, você sabe, ou 4. Você sabe que tem essas coisas para fazer. Eventualmente, uma você vai fazer mais ou menos, outra você vai fazer, outra você vai fazer, mas você sabe que você não está fazendo. Nesse caso, você fez uma decisão estratégica de não assistir. E você não sabe nem o que você não está fazendo. É tipo a receita. Ah, às vezes eu não tenho aquele ingrediente, mas eu sei que eu não tenho aquele ingrediente. É diferente. Então eu vou te passar a receita. Aí você decide não ler a receita e fazer da sua cabeça. E outro jeito é você fazer o seguinte, ó. Eu li a receita. Eu sei que eu não tenho esse ingrediente. Eu vou tentar substituir pelo aquele, eu vou tentar substituir. Mas eu sei que eu não tenho ele. Mas nada te desculpa de não ter lido a receita. Entende a diferença? Então, não é que você vai fazer a receita só quando tudo estiver perfeito. Mas a receita você tem que saber. E quando você souber, você tem que estar consciente, na minha opinião, para aumentar a sua performance, de que você não está fazendo. Ah, eu decidi não botar açúcar no bolo. É consciente? É, porque, estou numa receita que eu estou perdendo peso. Tudo bem. Mas você sabe assim, o que é açúcar? Que açúcar? Tá entendendo a diferença do aluno? Sim. Então, balancear o feito. E outra, quando você sabe que não faz, cara, eu sei que eu tô indo ali sem isso. No próximo você ajusta. Nessa sua situação, você nem sabe aquilo que você não fez. E aí, como é que você vai para o próximo? E assim, o feito é melhor que o perfeito. Mas a gente quer melhorar a cada ciclo. Nessa sua estratégia, você está indo meio que você nem sabe do checklist que faltou no último. E assim, nada te para de saber. É um checklist, é super simples. Nem supletivo você precisa ter para entender aquilo. Eu falo isso porque tem uns alunos meus que não tem supletivo faz 27, eu acho o máximo isso, assim, nem querer desmerecer o supletivo, não. Acho o máximo, tipo, a linguagem é simples. Então aqui é muito importante, tá bom? Então eu aqui, acho que quando é eu isso. souber que eu te perguntar aqui, você vai saber o que é. Quando eu te falar da formalização do método, você vai saber o que é. Quando eu falar do questionário raio-x, você vai saber o que é, mesmo que você não tenha feito. Cara, não fiz porque, mas eu sei, quer ver? Legal, E decidi não fazer. Isso me dá uma segurança que você vai, para a próxima, você vai ter uma escolha. A escolha é, pelo menos, eu sei o que tem que ser feito. Nessa sua estratégia não funciona. Essa sua estratégia tá super assim. E se eu entrar nos quesitos de aquecimento de lançamento, eu provavelmente vou encontrar muito mais buraco. Sim. Porque tá muito mais implícito as coisas. Pô, tem uma seção de árvore. Você não tem como... Você não consegue pular aquela seção, nem se você quiser. Isso é assim, tipo, eu vou na árvore porque tá na cara, assim. Se a pessoa não fez, é porque, e nada para ela fazer a árvore, sabe? Tipo, não tem nada que te para, é mais fácil que Roma. Então, nada para. E, cara, geralmente, lançamentos com trabalho... eu vou chutar que o cara que tem um lançamento com vendas abaixo da expectativa não fez árvore. A árvore é uma variável que grita. Grita. Mas grita muito. Você faz tudo, tem todo trabalho, faz um vídeo, faz uma coisa que é super importante. Mas assim, eu não consigo... É tipo cimento na casa. Super importante. Pô, você pode esquecer da torneira, mas não do tijolo. A árvore é o tijolo. Pô, você pode esquecer da porta. Não, a porta não, a porta é bom, né? Da luminária. Você vai esquecer do piso. Não vai esquecer da telha. Na telha não se esquece. Não pode esquecer. Não no começo, assim. Então, telha, parede, piso, janela, tem que ter. Né? E árvore é muito assim. Se você dá trabalho fazer uma, dá. Mas, dá muito trabalho vender menos. E ter que fazer. Tá bom? Então, eu quero que você vá para os seus próximos lançamentos com um checklist falando assim, isso eu fiz, isso eu não fiz. E, tô consciente. Minha casa não tem torneira. Tá tudo bem. Feito é melhor que perfeito. Pelo menos eu tenho um teto para morar. Sabe? Mas daqui no próximo eu vou comprar uma torneirinha. Tá bom? Uma dúvida que eu tenho, que
Porque assim, são várias dúvidas, né? Quando tem a chance de falar com você, são várias as dúvidas que aparecem. Mas eu Sim. queria muito falar sobre a questão de recorrência, se o fórmula funciona para recorrência. Demais. Aí, eu posso falar 170%. se ele Sabe por quê? isso. Eu sou professor Nossa. universitário. Não, pera. Essa conexão não tá dando certo, não. Você Não, perguntou. Eu acho que eu te interrompi. Faz a pergunta de novo. Se o fórmula funciona para recorrência, foi isso? foi. Então tá bom. 170%. E Eu já aí eu vendi posso. milhões em recorrência com a fórmula. Sim, Inclusive, a fórmula é uma recorrência. sim. Você não sabe o que é, né? Mas é. Sabe por quê? Não. Você acha que a fórmula é recorrência? Acho, pelo que você faz, sim. Uai, por que que é? Me explica então, me convence que a fórmula é uma recorrência. Porque você tem toda uma cadeia de produtos. Não, isso não é recorrência. Não, Assim, vamos colocar os pingos no i. Recorrência é quando você vende uma coisa e a pessoa fica pagando até ela cancelar. isso. Agora eu vou te dar uma informação que talvez você não esteja presente. Fórmula, você tem acesso por 2 anos. Mas depois de 2 anos, você tem acesso a ele a R$ 500 por ano. Então, depois desse momento inicial, ele vira uma... Uma assinatura. É que você pode chamar de assinatura ou recorrência, né? Tá, eu vendo um outro produto como uma recorrência, usando a fórmula. Chama Insider. Sabe quanto custa o Insider? Imagino. Uai, então fala pra mim, se você imagina. 50 mil 50 mil? reais. Não, se você fala 50 mil reais, não é uma recorrência. Recorrência tem sempre um valor por um tempo. Então vamos lá. Se é uma recorrência, 50 mil por 1 ano, 2 anos. 1 ano. Um ano. Todo ano é uma mentoria, é um serviço. Custa 50 mil por... Por ano. Tá. Então, Aí eu tenho um outro produto só. acesso. Eu tenho outro... Não, segura um pouquinho que agora eu vou provar, que eu falei que era 170%. Eu vendo usando fórmula. Então vamos lá. Um outro produto que eu tenho, que é recorrente. Vamos ver se acerta. Recorrente? Eu vendo esse produto só. Eu tenho um outro produto que chama Plat. Já ouviu falar desse produto? Já ouvi, mas eu não ouvi com tanta profundidade, te confesso. O Plat 2/10 custa 100 mil por ano e o Plat 10+, custa 166 mil por ano. O Plat 10+, tem 62 integrantes e o Plat 2/10 tem 180 e alguma coisa, 160, 181, eu esqueci o número certinho. Mas assim, pensa no cara que vende recorrência. Sou eu. Então, a fórmula, o fato de eu vender uma vez ou vender recorrente, não depende do processo de venda. Entendi. Mas muda, Érico? Muda para aplicar a fórmula? Absolutamente nada. E eu falo isso de alguém que já vendeu de cabo a rabo, de ponta cabeça. Absolutamente nada. Então, o lançamento é a mesma coisa. A oferta que vai ser diferente, a estrutura da oferta é diferente. Uma coisa você está vendendo uma maçã, outra coisa você está vendendo uma banana. Mas é a mesma coisa. Você vai lá, mostra a parada, faz as paradinhas, absolutamente nada. Por isso que eu gosto de recorrência. A recorrência tem uma ideia de consultoria, enquanto o curso é algo mais... Não tem. Depende da recorrência. Tem, sei lá, a Vivo vende a recorrência do plano dela aqui, que eu tenho. Não tem consultoria, é um serviço que ela faz todo mês. Então depende da recorrência só. Pode ser, então... Às vezes tem recorrência que é assim, tem assado. Como você que é o dono da recorrência, você faz a recorrência do jeito que você quiser. Agora, se você está me perguntando como fazer o design de uma recorrência, é diferente de... Olha só para você ver aqui. O design do produto
é diferente do design da venda do produto. Uma coisa e fala assim, cara, como é que eu faço o design de uma recorrência? É diferente de você me perguntar como é que eu vendo essa recorrência que eu fiz. Então são duas coisas diferentes. A fórmula é um processo de venda. A recorrência é um produto, podia ser um produto físico, podia ser um produto, sei lá, consultoria, podia ser vender a hora, pode ser qualquer coisa. Mas isso aqui pode ser usado para vender qualquer uma desses aqui. Não confunda o design do produto com o design do processo de venda do produto. São duas coisas tecnicamente diferentes, o suficiente para você não confundir, né? Assim, para você não querer confundir. Eu vejo que esse modelo, para a minha área, ele é bem mais atrativo. É o senso de comunidade. Trazer esse senso de comunidade, de pessoalidade. E aí, quando a gente fica com a ideia de um curso pura e simplesmente gravado, talvez na minha área eu não teria tanta facilidade para aplicar o Fórmula. Por isso que eu estou te perguntando sobre a recorrência, sobre comunidade. Entendi. Então, só para eu te falar o seguinte, a fórmula é um processo de Venda. Venda. Muito bem. O que você vai entregar depois é com você. A fórmula faz vender. A fórmula é um processo de Oi? Eu estava falando. A fórmula é um processo de Venda. Venda. Muito bem. O que você vai fazer depois disso aí? Você pode plantar bananeira, você pode entregar comunidade, você pode fazer isso aqui, porque a fórmula é simplesmente um processo de venda. É tipo um caminhão. Caminhão é um transporte de carga. Isso. E aí você pode colocar pneu lá dentro, você pode colocar, sei lá, carvão lá dentro, você pode colocar madeira lá dentro, você pode colocar um refrigerador lá dentro. Mas o caminhão é um processo de carga. Eu sei que tem uns caminhões que tem que ser um pouquinho mais diferente para colocar líquido e tal, mas nesse processo da forma, eu vou te falar, tipo um caminhão, você vende o que você quiser. Você pode vender até a sua hora, se você quiser vender sua hora. Você pode vender até tudo. Porque a forma é um processo de Venda. Isso, garoto! Cruzeirense, mas é esperto. Olha assim, olha pra você ver. Olha você ver, cara. Inclusive, quando isso aconteceu, eu falei assim, meu Deus do céu, hein? É porque também eu tô acordando agora, cheguei de viagem agora, né? Imagino. Não, mas eu quero saber se agora a sua pergunta foi respondida ou se ainda ficou alguma dúvida que pode ter ficado, sim. Sim, Érico, é porque quando você começa a ver como que funciona o Fórmula, como você começa ali a dar aquela namorada, sabe como que eu catei na internet? Não, como? Olha que interessante. Eu tive para mim que eu não ia ficar só na sala de aula lecionando, que eu precisava empreender. Então, eu precisava empreender, eu sou professor universitário. Eu pensei assim, poxa, eu vou fazer a única coisa que eu sei. Vou lecionar, vou dar cursos. E aí, eu digitei no Google um dia assim, como vender cursos pela internet. Mas não fazia ideia desse mundo. A minha ideia era conseguir como chegar até as pessoas através da internet para vender os meus cursos presenciais. E eu achei o Érico Rocha lá em 2017, 2018, eu comecei a te acompanhar. Inclusive, assim, a sua evolução também ela é absurda, porque eu, como um bom mineiro, fiquei bastante desconfiado com a sua oferta, que é muito boa. Então, eu tinha muita cautela ali no início, mas realmente, te acompanhando, eu vejo que, nossa, a sua postura mudou. Você hoje consegue desenhar o Fórmula de uma forma até muito, muito mais clara. É muito legal, muito inspirador a forma que você apresenta esse projeto. Parece que é a sua vida, assim. Eu acho que você serve como até referência pra gente. Uai, fico feliz. Se a gente vai fazendo as coisas um tempo, a gente vai aprendendo, né? Não, é absurdo, assim, o tanto que vai ficando mais claro, mais inspirador.
E assim, a gente se sente em casa, parece que te conhece já, parece parte da sua família, bem legal. Acho que até conhece, sim.